Olá, turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Nós estamos hoje na aula de língua portuguesa e nós vamos falar sobre oração subordinada. As orações subordinadas, elas têm aquele período composto por subordinação. Lembra que quando o período ele é composto por subordinação, existe uma relação de dependência entre as orações, basicamente entre a oração principal e a oração subordinada. As orações subordinadas, elas são divididas em orações substantivas, adjetivas e adverbiais. Nós vamos começar falando sobre as orações substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas exercem a função de substantivo. Lembra o que é substantivo? Substantivo é nome, tá? Aí a oração subordinada substantiva, ela é classificada em subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. A subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito da oração. A predicativa exerce a função de predicativo, a completiva de complemento nominal, a objetiva de objeto direto, a objetiva indireta de objeto indireto e a apositiva de aposto. Nós vamos ver cada uma delas com exemplos, exemplificando, tá bom? A oração subordinada substantiva subjetiva, como eu falei para vocês, exerce a função de sujeito. E aí, o que eu dou de dica para você? Para você observar aqui, ó, esse exemplo. Ó, é provável que ela venha. Normalmente, essas expressões é provável, é necessário, é preciso, elas formam as orações substantivas subjetivas, essas que têm a função de sujeito. Então, fica uma dica aí para você lembrar. Sempre que tiver provável, é necessário, é preciso e convém, você já sabe que é a oração subordinada substantiva, subjetiva. Tá bom? Substantiva, subjetiva. E aí, o que você faz? Você observa também que tem o verbo ser aí, né? É provável que ela venha ao jantar. Quando você fala é provável, já perde, né? Já tem ali, essa oração principal, ela não é suficiente. É provável o quê? Que ela venha. Que aí, no caso, que ela venha é a oração que funciona como sujeito, e por isso ela é chamada de subjetiva. Olha esse exemplo, ó. É necessário o estudo. Esse aqui, nós temos nessa frase um período simples, lembra da oração absoluta? É necessário o estudo. É como se você dissesse: o estudo é necessário, certo? Então, a oração principal é necessária, a oração, no caso aí, nós temos um período simples, nós não temos duas orações. Desculpa, nós temos uma oração só, né? Só o verbo é necessário o estudo. Já na frase abaixo, ó, é necessário que você estude. Aqui nós temos dois verbos, o verbo ser, o verbo é, e o verbo estude. Tá? Então, quando eu introduzo a oração com que, nós temos aí a oração subordinada, que você estude. Se eu dissesse assim, é necessário o quê? Que você estude. Que você estude é o sujeito da oração, da expressão é necessário. Convém o quê? Que ele trabalhe. Tá? É como se dissesse, né? A gente comparando o período simples aqui, dessas duas orações acima, é necessário. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Se eu dissesse assim, ó, é necessário o estudo. O estudo é necessário, o estudo é o sujeito, certo? O estudo é necessário, é o sujeito. Quem é? O estudo. A mesma coisa acontece com a oração abaixo, quando eu digo assim, é necessário que você estude, é necessário, é o sujeito da oração. Deu para entender? Então, assim, para você guardar, para você não se confundir, eu sugiro que você memorize essas expressões. É necessário, provável, convém, forma orações subordinadas, substantiva, subjetiva. Agora nós temos também a oração subordinada substantiva, objetiva direta, que ela que exerce a função de objeto direto. Por exemplo, nós desejamos o quê? Que sua vida seja boa. Que sua vida seja boa é a oração que está completando o sentido do verbo desejar. Né? Quando você diz assim, nós desejamos, ué, o que você deseja? Desejo a sua felicidade. Aí é o período simples, né?
Mas aí para o período composto, nós temos 2 orações ou mais. Então, no caso aí da oração subordinada, substantiva, essa expressão que sua vida seja boa completa o sentido do verbo desejar, que é um verbo transitivo direto. Perde complementos, né? Sem o auxílio da preposição, lembra disso? Por isso que essa oração, que sua vida seja boa, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque ela completa o sentido do verbo desejar de maneira direta. Percebe que o verbo desejar é um verbo transitivo direto, ele pede complemento. Né? Se fosse um período simples, vamos imaginar, nós desejamos a sua felicidade. É um período simples, certo? Oração absoluta. Aí nós temos aqui um período simples, nós desejamos a sua felicidade, tudo bem. A sua felicidade é o complemento, é o objeto direto. No caso aqui, é uma oração. Então, essa oração ela é chamada de objetiva direta, substantiva, objetiva direta. Nós desejamos o quê? Que a sua vida seja boa, tá? Que sua vida seja boa. Olha o verbo ser aí de novo, né? O verbo ser, seja, né? Então, nós temos 2 orações. Nós temos uma oração subordinada e uma oração principal. Nós temos uma oração subordinada substantiva, porque funciona, né? Tem a função aí de objeto direto. E ela é chamada de objetiva direta, tá bom? Aí vamos para a objetiva indireta. Assim como o objeto indireto, lembra que se juntava ao verbo por meio de uma preposição? Você lembra disso? A mesma coisa vai acontecer com a oração, tá? Com o período composto. No caso aqui, o período composto por subordinação. Percebe só? Nós temos oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ela exerce a função de objeto indireto. Percebe só? Recordo-me de que tu me amavas. Quando eu digo recordo-me, você se recorda de quê? Olha o de aí, a preposição. Você fala assim, eu me recordo, recordo-me. Aí você diz, você se recorda de quê? Percebe que precisa da preposição? Não dá para falar, você recorda que? Recorda de quê? Aí eu me recordo de que tu me amavas. Olha aí, nós temos uma segunda oração com a função de objeto indireto. Então, por isso, nós temos uma oração subordinada, objetiva, indireta. Tá bom? E aí, a próxima é a completiva nominal, que assim como o nome fala, ela exerce a função de complemento nominal. Olha o exemplo. Nós temos necessidade de que nos apoiem. No caso da nossa oração principal, que é nós temos necessidade, quando você diz assim, ó, temos necessidade, você tem necessidade de quê? Temos necessidade de remédio, por exemplo. No período simples. De remédio, complemento é objeto indireto da oração, temos necessidade. Período simples, tá? Agora nós vamos para o período composto, introduzido pelo quê? Temos necessidade de que nos apoiem. Olha o verbo apoiar aí. De que nos apoiem. Preste atenção. Nesse caso, necessidade não é um verbo. Temos necessidade. Temos é verbo. Mas necessidade não é. E é necessidade que está pedindo complemento. Temos necessidade. Você tem necessidade de que? Necessidade é um nome. É um substantivo. Por isso que é um complemento nominal, né? A função de complemento nominal. E aí ela é chamada de completiva nominal, porque é uma oração. Você diz, temos necessidade de quê? De que nos apoiem. É uma oração que está completando o sentido de um nome, esse nome é necessidade. Por isso, essa oração é chamada de substantiva completiva nominal. Certo? E também nós temos outra que é chamada de predicativa. Não sei se você lembra do predicativo. Ela exerce a função de predicativo do sujeito. E aí, esse tipo de oração, ela normalmente ela é construída assim, ó. Meu desejo era que me desse um presente. Meu desejo era. Normalmente essas orações elas têm esse mesmo formato. E aí você tem o verbo ser. Meu desejo era. Meu desejo era o quê? Que me dessem um presente.
No caso aí, nós temos uma oração que me desse um presente, é a oração subordinada predicativa, que exerce a função de predicativo. Lembra que o predicativo é uma característica, né? Meu desejo era que me dessem um presente. Que me dessem um presente é a oração subordinada predicativa. Ela exerce a mesma função do predicativo do sujeito. Lembra que o predicativo do sujeito é aquele termo que caracteriza o sujeito, quando você diz assim, ele era feliz. Ele, sujeito, era verbo ser, verbo de ligação. Feliz, característica do sujeito. Né? Quem era feliz? Ele. Então, ele era feliz. Aqui nós temos um período simples, só para você entender o que é predicativo do sujeito. Nesse caso, nós temos ele era feliz. Feliz é a característica do sujeito, que é o predicativo do sujeito. Nesse caso aqui do período subordinado, que me desse um presente funciona porque nós temos o verbo ser aqui, ó. Era o quê? Que me desse um presente, né? Meu desejo era que me desse um presente, tá? Meu desejo é a oração principal. Meu desejo era oração principal, que me desse o presente era a oração subordinada predicativa, tá? Porque funciona como predicativo. Vamos para a próxima. A oração subordinada substantiva apositiva é aquela oração que funciona como aposto. Você lembra que o aposto é uma explicação na aula passada, nas aulas anteriores? Nós falamos sobre isso? O aposto é sempre uma explicação, né? E essa oração ela funciona como um aposto. Olha o exemplo. Desejo-te uma coisa, dois pontos. Sempre vai ter essa estrutura. Sempre. Quando você tiver essa estrutura de dois pontos, aí começa com o que tenhas muita sorte, é a oração subordinada substantiva positiva. Desejo-te uma coisa, dois pontos. Que tenhas muita sorte, que seja feliz, que realize seus sonhos. Então, quando você tiver um que e mais um complemento, uma frase, né, que complemente, que continue essa frase, que dê continuidade, você tem a oração subordinada substantiva apositiva. O que você deve lembrar aqui é que tem sempre essa estrutura. Desejo-te uma coisa, dois pontos. Falo-te uma afirmação, dois pontos. Que você consiga um emprego, por exemplo. Então, você vai sempre ter essa estrutura, isso que você deve lembrar. E aí a gente já falou, né, das orações subordinadas substantivas, tá? Então, são essas aqui. Elas exercem a função, né, de sujeito, quando ela é subjetiva, de objeto direto, quando tem um complemento, né, que se liga ao verbo sem preposição, é a mesma coisa do objeto direto, só que é uma oração. A mesma coisa que na objetiva indireta. A completiva nominal, ela completa o sentido de um nome, aí você tem que perceber. A positiva funciona como uma explicação e você vai lembrar dos dois pontos, para você ter certeza que a oração, ela é uma oração apositiva, certo? Eu falei para você que o período composto por subordinação tínhamos três possibilidades de orações, né? E eu falei para você das substantivas. Agora a gente vai falar das orações adjetivas, que são dois tipos, basicamente. As adjetivas. As adjetivas, elas são esses dois tipos aqui. Elas podem ser explicativa e elas podem ser restritiva, tá? Nós temos, vamos lá. É muito simples. Ela vai funcionar como um adjetivo. Ela vai funcionar como uma explicação, só que por meio de uma oração, porque nós estamos num período composto por subordinação, tá bom? A oração subordinada adjetiva explicativa, ela destaca um detalhe do termo antecedente, por exemplo, algo a mais que você vai explicar. A África, que é um continente no hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. Olha só, você quis acrescentar uma ideia à África. Qual é o período principal aí? A África tem um alto índice de pobreza, certo?
A África tem um alto índice de pobreza, seria a oração principal. Mas aí você quis acrescentar uma oração, você colocou no meio aí, que é um continente do hemisfério sul. Você quis acrescentar uma informação à ideia de África. Você acrescentou uma oração, e essa oração é chamada de adjetiva, porque é uma característica de África, tá? É uma informação a mais, é um detalhe a mais da África. E sempre a oração subordinada explicativa, ela está entre vírgula, tá? A África, que é um continente do hemisfério sul, uma explicação sobre a África, tem um alto índice de pobreza. Aí vamos para a oração subordinada adjetiva restritiva. No caso da restritiva, ela é a significação do seu antecedente. Ela vai restringir a significação. Olha a diferença. As pessoas que são alegres vivem melhor. Percebe esse exemplo aqui, ó? As pessoas vivem melhor é a oração principal. Que são alegres é a restrição. Quer dizer, não são todas as pessoas que vivem melhor, são só as que são alegres. É uma ideia de restrição. Então, aqui, a oração restritiva, ela não pode ter vírgula, tá? Porque você está restringindo o sentido das pessoas aí na frase. Então, não é todas as pessoas que vivem melhor. São só as que são alegres. Você restringiu o sentido da frase. Eu coloquei mais esses exemplos aqui, ó, para a gente entender melhor. Ó, olha a diferença. Ó. A mesma frase tendo duas possibilidades de ideia. Os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Essa aqui ela é restritiva. Qual é o sentido dessa frase? O sentido é só os que são corruptos que merecem repúdio. Não são todos os políticos que são corruptos, né? Não todos os políticos, são só os que são corruptos que merecem repúdio da população. Tá? Então, são só os que são corruptos, não são todos. Então, a ideia é de restrição. E não está entre vírgula. Já aqui na segunda frase, ó, os políticos, vírgula, que são corruptos, vírgula, merecem repúdio da população. É uma explicação sobre os políticos. E a ideia aqui é que todos os políticos são corruptos, tá? Nessa frase, você diz assim: os políticos que são corruptos, todos os políticos são corruptos, merecem repúdio da população. Nessa segunda frase, a ideia é de que todos os políticos são corruptos. E acontece entre vírgula. É oração subordinada, adjetiva explicativa. Já no primeiro exemplo, ela é restritiva. Só os corruptos merecem o repúdio da população. Só os que são corruptos. Nem todos os políticos aqui são corruptos, tá? Nesse caso aí da primeira oração, certo? E agora, temos esses dois tipos, né? E esse exemplo aí para você entender melhor. Nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais, certo? Gente, esse tipo de aula é aquele tipo de aula que você deve gravar, você deve escrever. Você não pode só ouvir a explicação, você tem que ir pausando o vídeo, escrevendo, porque é um assunto mais complexo, né? Então, é interessante que você escreva. Agora eu vou falar das orações subordinadas adverbiais. São 10 tipos de orações subordinadas adverbiais, tá bom? Se você quiser dar uma pausa, dar uma estudada melhor nas anteriores, para você poder prosseguir aqui com a restante da aula, que eu vou explicar as orações subordinadas adverbiais. São aquelas que exercem a função de advérbio. Lembra que os advérbios, eles indicam circunstância. Então, a oração subordinada adverbial, ela vai indicar a ideia de comparação, concessão, condição, conformativa, consecutiva, finais, temporais, proporcionais, né? Vamos ver o exemplo aqui, ó, da oração subordinada adverbial causal, que ela exprime a ideia de causa, né? Olha o exemplo. Já que está nevando, ficaremos em casa. A ideia de causa, né? Porque está nevando, ficaremos em casa. Tá? É uma ideia. Qual é a causa de ficarmos em casa? Porque está nevando. É uma oração subordinada adverbial causal. Percebe que é a ideia de circunstância, né? Já que está nevando, ficaremos em casa. A oração subordinada adverbial condicional. Você fará uma boa prova desde que se esforce. Você fará uma boa prova desde que se esforce.
Aqui no caso é uma oração subordinada condicional. Você só fará uma boa prova se você se esforçar. A ideia de condição. Então, desde que é o conectivo que indica essa ideia. A oração subordinada adverbial conformativa. Ela indica a ideia de conformação. Exemplo: realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Então, aqui no caso, realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca, de acordo, segundo, a ideia de conformidade. Quando você cita, né, faz uma citação, ou diz a ideia de concordância com algo, é a oração subordinada adverbial conformativa, tá? É bem fácil essa. Oração subordinada adverbial consecutiva. Tem a causal e tem a consecutiva. Aqui é a ideia de consequência. Olha o exemplo. Gritei tanto que fiquei sem voz. É a ideia de consequência, né? Então, você gritou tanto que ficou sem voz. É a ideia de oração subordinada consecutiva. A oração subordinada adverbial final, com a ideia de finalidade. Todos trabalham para, a fim de, né, que possam vencer. Todos trabalham para que possam vencer. A ideia de finalidade, né? Objetivo. Temos também a oração subordinada adverbial temporal, que indica a ideia de tempo. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Sempre que, né? Que vou visitar minha mãe. Quando vou visitar minha mãe, fico feliz, por exemplo. É a ideia de oração subordinada temporal. E também temos a oração subordinada adverbial proporcional, que exprime a ideia de proporção. À medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Então, a ideia de proporção, né? À medida que indica a ideia de proporção. À medida que o tempo passa, a chuva vai aumentando. Olha a proporção, né, das coisas. Essa é a ideia por trás desse tipo de oração. Então, esses foram os tipos de orações subordinada, proporcional, temporal, final, né, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa e causal, tá? Foram essas aí as orações subordinadas. Nós vamos fazer exercícios para treinar essas ideias. Eu sei que só com essa explicação é pouco para vocês têm que treinar mesmo para vocês verem essas ideias na prática. E aí eu vou deixar um exercício para vocês praticarem, ok? Um abraço, fica bem. Essa foi a aula de hoje. Até mais.